Fala galera, eu sou o Jackson e esse é o nosso canal Expresso Coach. Bom, hoje nós vamos começar aí uma série de vídeos falando sobre lógica de programação. No vídeo de hoje a gente vai falar mais especificamente sobre algoritmos. Lógica de programação eu entendo como o fundamental, né? A parte inicial para quem deseja aprender sobre programação, para quem está iniciando na área. Eu vejo como a base assim mais sólida que a gente precisa ter para qualquer caminho que a gente for seguir depois disso, né? Então, a lógica de programação, ela vai acompanhar a gente, não importa a linguagem de programação que a gente for trabalhar no futuro, a tecnologia que a gente se adaptar mais, a gente sempre, querendo ou não, vai precisar ter essa base da lógica de programação muito bem consolidada, certo? Então, a gente vai fazer aí uns 4 vídeos, mais ou menos, nessa série sobre lógica de programação. E o primeiro vídeo, como eu falei, vai ser sobre algoritmos. Então, a gente vai começar, antes de mais nada, eu vou estar utilizando aqui um programinha online aqui para a gente aprender e praticar os scripts, que na verdade ele não leva em consideração nenhuma linguagem de programação em si. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu estou falando do Portugal. Então, se você colocar lá no Google Portugal, primeiro sitezinho que vai aparecer aqui já vai ser justamente o Portugal Web Studio. Vai estar aqui como GitHub Web Pages, né? A gente vai entrar nele aqui, essa é a cara inicial dele, certo? E o Portugal, ele, na verdade, serve justamente para a gente conseguir praticar, treinar os scripts, né? Essa parte mesmo da lógica de programação, sem necessariamente aprender sobre uma sintaxe, né? Sobre uma forma de escrita ali de alguma linguagem de programação em específico. Então, eu acho ele bem legal assim, para gente começar, para a gente praticar. Eu vou abrir aqui um arquivo que eu já tenho salvo, é, que é sobre algoritmos. Então, vamos lá. Primeiro, só continuando aqui sobre a questão do Portugal Web Studio, ele tem essa carinha aqui, né, bem simples dele. Aqui no meio, né, seria a parte onde a gente escreve os nossos códigos. E se você reparar, as palavras aqui que a gente usa na programação aqui no Portugal, justamente palavras em português, né? Então, ele serve justamente para ter essa interface um pouco mais fácil, assim, de um aprendizado inicial. Então, basicamente todo programa que a gente vai executar aqui no Portugal, ele precisa dessa escrita padrão. Então, seria iniciando com um programa e aí abrindo e fechando chaves, né? Que abre aqui em cima e fecha aqui embaixo. E depois a gente declara aqui uma função, chamando justamente ela de função com um nome que a gente quer dar para essa função. Nesse caso, obrigatoriamente a gente precisa ter essa função chamada início, porque é onde, quando a gente for executar o programa ali por trás do Portugal, né, ele vai sempre procurar essa função chamada início, que é o ponto de partida da execução do programa. Então, essas duas linhas aqui a gente obrigatoriamente vai precisar ter sempre que a gente for utilizar o Portugal, que é a linha do programa, onde a gente está definindo estamos iniciando um programa, né? E a linha do início aqui, essa função chamada início. Antes de a gente partir para a questão do algoritmo, né? A explicação do algoritmo em si, só completando aqui a parte do Portugal, ele tem aqui como você salvar os scripts que você faz, né? Aqui em cima você executa e para a execução aqui. E ele permite você abrir arquivos, né? Já salvos, como eu fiz aqui agora para abrir esse arquivinho do algoritmo. E ele tem uma opção aqui que é esse ícone de interrogação. Ele é bem legal, que é uma opção de ajuda. E aqui nessa aba de ajuda aqui que ele abre, ele tem uma explicação bem completa
sobre tudo que você precisa saber para utilizar o Portugal, né? Então, ele inclusive ajuda a gente em todos esses pontos em que eu vou passar aqui nas próximas aulas sobre lógica de programação, ele ajuda aqui com exemplos, explicando mais a fundo o que é cada coisa. Então, eu recomendo bastante que você venha aqui nessa parte de ajuda e vá dando uma lida também, vá estudando um pouco por aqui, né, juntamente com o que eu vou passando aqui para vocês. Então, vamos lá. Algoritmo. O que é um algoritmo? O algoritmo nada mais é do que uma sequência de passos, né? Uma sequência de etapas que a gente define para poder resolver algum problema, né? Para poder executar alguma ação. Então, a gente pode fazer aí até uma analogia com um manual de instrução, por exemplo, né? Quando você compra lá uma cadeira gamer, né? Um armário, um móvel em si, enfim. Geralmente vem um manual de montagem, um manual de instrução para como montar, né? Tipo, o passo a passo, os materiais, né? Os recursos que vêm junto ali para auxiliar na montagem. Então, o algoritmo seria basicamente isso, só que trazendo para a parte computacional, né? Então, seria basicamente a gente descrever para o computador uma sequência de etapas que ele deve seguir para que a gente chegue lá num determinado objetivo, né? Seja a resolução de um problema, seja a criação de alguma coisa. Então, o conceito base de algoritmo em si seria basicamente isso. Aqui, inclusive, tem um exemplo aqui com uma outra analogia, que seria o exemplo de algoritmo aqui usando a analogia de fazer um chá, né? De beber um chá. Então, a gente tem aqui, passo 1, pegue uma xícara. Passo 2, coloque um sachê de chá. Passo 3, despeje água quente na xícara. E passo 4, aguarde 3 minutos. Por último, passo 5, beba o chá. Então, isso é um exemplo claro de o que é um algoritmo, né? É uma sequência aqui de 5 passos que vai resultar em a gente beber um chá, né? Ele começa aqui com bem-vindo, né, ao exemplo de algoritmo e depois os 5 passos. Então, já falando um pouco mais sobre o Portugal aqui também, além do programa ali, do função início, né, que eu falei no início aqui, que a gente precisa ter, existem duas coisas que a gente usa bastante aqui no Portugal, que seria esse escreva, que você está vendo aqui que basicamente todas essas linhas estão com o escreva na frente, e tem um segundo método aqui, uma segunda função aqui do Portugal que a gente usa também, que é o layer. Vamos lá. Qual que é a diferença do escreva para o layer? O escreva, ele basicamente permite que a gente apresente coisas na tela para que o usuário consiga visualizar. Certo? Então, basicamente, todas essas frases aqui que estão dentro desse parênteses aqui do escreva, quer dizer que o Portugal vai mostrar isso em tela para o usuário que estiver executando esse nosso programa. O layer, ele é o caminho ao contrário. Ele é uma forma que a gente tem para solicitar que o usuário, né, que estiver utilizando o nosso programa, informe ali algum valor, alguma informação, e aí com o layer a gente consegue capturar essa informação digitada ali pelo usuário. A gente vai ver bem mais sobre isso mais para frente. Mas então, basicamente, aqui eu vou executar o programa, clicando aqui no play, né, aqui na esquerda, no verdinho, e aí ele dá a saída, né, o resultado desse programa aqui embaixo. A gente consegue aumentar aqui para ver melhor. E aí ele basicamente está mostrando o que eu estou colocando aqui dentro do escreva, né? Então, bem-vindo ao exemplo, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4 e passo 5. Então, esse é basicamente o funcionamento do Portugal, né? Com o escreva que a gente consegue mostrar informações para o usuário.
E, consequentemente, essa é a explicação, né? Esse é o exemplo de algoritmo, né? O significado de um algoritmo. Só aproveitando aqui também, né? Você pode talvez achar meio estranho aqui esse barra invertida N no final de cada linha aqui, mas basicamente ele é digamos, um hackzinho aqui para a gente definir para o Portugal que a gente quer fazer uma quebra de linha, certo? Então, aqui se você for ver na saída, né? A gente tem bem-vindo ao exemplo de algoritmo e depois do passo 1 ele vem para a próxima linha, aqui para a linha de baixo. Se eu apagar esse barra invertida N aqui, ó, e executar novamente, você vai ver que agora o passo 1 ele está na mesma linha do bem-vindo. Então ele não quebrou, ele não quebrou a linha, né? Não pulou para a próxima linha, ele continua na mesma linha. Então, apenas para efeito de visualização ali, para ficar um pouco melhor de visualizar, a gente tem essa opção de colocar um barra invertida e o N, e aí dessa forma a gente está informando para o Portugal que a gente quer fazer a quebra de linha. Então agora o passo 1 volta para a linha de baixo e aí a gente tem uma visualização um pouco melhor, né? A gente vai usar mais vezes esse barra invertida N também. Bom, a princípio a ideia era essa, é um vídeo mais curto mesmo. Depois a gente vai ter, né, nos próximos vídeos a gente vai falar sobre variáveis, né, variáveis e constantes, sobre os tipos de dados que a gente pode utilizar. A gente vai falar depois também sobre estruturas de condicional, né? Então, ali métodos que a gente tem para fazer algum tipo de condição e aí, dependendo dessa condição ser atendida ou não, a gente meio que bifurca os caminhos que a gente pode seguir no nosso programa. E, por último, a gente vai falar também sobre laços de repetição, né? Estruturas de repetição. Que seria basicamente uma forma que a gente tem de repetir alguma coisa por um determinado tempo, enfim, por algum tipo de condição que a gente pode validar também. E isso a gente vai ver mais para frente. Então, basicamente seria isso. Esse é o conceito de algoritmo. Espero que tenha ficado bem claro para todo mundo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, né? Entre em contato aí que com certeza vou estar disponível para ajudar no que for preciso. E é aquilo de sempre, né? Então, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, curte, compartilha o vídeo, comenta, deixa o seu comentário aí dizendo se gostou, se ficou legal, né, todo feedback é bem-vindo. Então, é isso. Aguardo vocês aí para próximo vídeo, falando aí então sobre as variáveis e tipos de dados. E é isso. Até mais.